Aqui em Erechim, o Colorado não terá a presença do técnico Paulo Pesolano, mas terá muitas novidades na equipe que vai encarar o Ipiranga pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Em meio a tudo isso, o Colorado também tem avanços importantes dentro do mercado, em busca de reforços e também de renovações. E as categorias de base do Inter têm resultados definitivos e geram expectativa para o futuro, com a possibilidade de garotos aparecerem no plantel profissional ainda em 2026. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, dia de Inter, dia de Colorado em campo, aqui direto de Erechim, onde o Inter enfrenta o Ipiranga a partir das 6 horas da tarde, no estádio Colosso da Lagoa, em busca de manter o 100% de aproveitamento. E óbvio, para a gente também dar uma olhada nessa gurizada que vem se destacando aí nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Tem muita coisa para atualizar sobre bastidores aqui do Internacional, sempre em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, sempre lembrando, jogue com responsabilidade, a KTO que é proibida para menores de 18 anos, e aquela coisa, teu palpite fica mais emocionante na KTO, lembrando que hoje, a partir da 1 da tarde, vai rolar, direto do Consulado de Erechim e aqui no YouTube, a nossa caravana Colorada KTO, com muita resenha, muita informação, Vou estar entrevistando os torcedores, Aquela expectativa, aquele pré-jogo aqui direto de Erechim, que não recebe o Inter há muito tempo, e a gente pôde ter uma pequena amostra do que vai ser na chegada do Inter aqui ontem à noite, com muita festa do torcedor. Então, estejam comigo, fica o convite para você, tá bom? Lembrando as odds de Inter e Ipiranga, o Ipiranga pagando 3,40, o Inter 2,08, e o empate 3,05, o meu palpite é Inter 2-1, tá? Estou palpitando nesta odd 9, lá na KTO, deixa o seu palpite por lá também. Vamos de atualizações no Inter, gente, afinal temos avanços por contratações aí para os próximos dias. O Inter deve confirmar a contratação do Rodrigo Villagra, volante argentino de 24 anos, e também do zagueiro Félix Torres. O Félix já está em Porto Alegre, está treinando no CT do Parque Gigante, o Inter só não deve anunciá-lo neste domingo para não tirar o foco do jogo, tá? Então a tendência é que ele seja anunciado e até mesmo apresentado já na segunda-feira, com a possibilidade de estrear contra o Inter de Santa Maria na próxima quarta no estádio Beira-Rio. O Villagra está resolvendo ainda algumas questões burocráticas da sua vinda da Rússia para Porto Alegre, é bem diferente do Félix Torres, estava em São Paulo, então é uma logística mais fácil, a mudança também é um pouquinho mais fácil, pode ser feita com um pouquinho mais de calma. Na Rússia não, tem que ser um processo um pouquinho mais longo, mas deve chegar aí para o começo do Campeonato Brasileiro, o volante que chega emprestado por uma temporada com a obrigação de compra caso ele faça 60% dos jogos. O Inter ainda tenta, a contratação de duas peças, e há duas frentes que estão avançando neste momento. A primeira, a chegada do centroavante Alejandro. O Inter ainda não tem um acordo total com o CSKA Moscou e tenta costurar um acordo parecido com o que tem com o Villagra, um empréstimo com opção de compra. O Villagra tem essa obrigação de compra, o Inter ainda pontua algumas coisas aí com o clube russo, mas há uma expectativa boa aqui nos bastidores de que esse jogador será reforço do Inter, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024, está no CSKA, desde o começo do ano passado, acabou não conseguindo se firmar, fez poucos jogos, é uma adaptação difícil, ao futebol russo, ainda mais neste momento de conflito ainda entre Rússia e Ucrânia, então é uma aposta muito grande de que esse jogador pode chegar e fazer a diferença pro Inter, sendo um parceiro do Borré, e se retomar a boa fase, por que não, ser o principal atacante da equipe na temporada de 2026. E o outro nome que o Inter espera fechar nos próximos dias é Vitinho, atacante que está aqui no Internacional, ainda não estreou na temporada, não está relacionado para o jogo de hoje, e o Inter sabe, de todo o assédio que está sofrendo aí o Vitinho, em especial do Santos, e a informação que a gente tem é que o Fabinho Soldado entrou no circuito, entrou no ciclo das conversas e tenta destravar a distância que há hoje entre a pedida do staff do Vitinho e o que o Inter pode pagar. Hoje há uma distância importante, mas o que o Inter bate bastante na tecla por aqui é que o Vitinho está mostrando um engajamento, está mostrando o desejo de permanecer por aqui e que é uma questão de ajuste. É claro, é um jogador que vai ficar livre no mercado e quer ser valorizado, quer ter daqui a pouco um salário condizente com o papel que ele tem hoje dentro do time titular do Internacional. Eu fiquei confiante, com o que eu ouvi aqui, que o Vitinho vai permanecer em Porto Alegre, mas ainda não dá pra gente cravar isso, porque
Como disse, há uma distância ainda entre as partes, tá? Mas há esta possibilidade, o Inter ainda quer zagueiros, o Inter ainda quer um ponta, mas, como eu disse, os avanços são por Vitinho e Alejandro. Vamos ver o que a gente desdobra aí no decorrer da semana, né? Tem um ponto também sobre o Fabrício Angileri, lateral esquerdo, né, que está livre do mercado desde que não renovou com o Corinthians. O Inter trata esse jogador como alguém que foi oferecido, assim como outros nomes, mas o Inter não descartou o Angileri. Não dá pra gente riscar o nome da lista, mas, né, é um outro nome que pode vir a surgir aí no horizonte do Internacional. Enquanto isso, gente, o Inter está aqui em Erechim desde ontem no fim da tarde. Foi recebido com muita festa do torcedor, como vocês estão vendo aí nas imagens. E, bom, chegou sem o Paulo Pesolano e sem o Abel Braga, né? Não estão aqui, ficaram com um grupo profissional no CT do Parque Gigante. Haverá treino neste domingo lá no CT, visando, né, o começo do Campeonato Brasileiro e as próximas 2 rodadas do Campeonato Gaúcho, contra o Inter de Santa Maria na quarta-feira e o Grenal no domingo. Então, esses jogadores que estão em Porto Alegre devem atuar nesses 2 jogos. Os nomes de mais peso que estão aqui, né? Antony, Alan Benítez, Brian Aguirre, Cleiton Sampaio, Bruno Henrique, Bruno Tabata e Gustavo Prado, né? Os jogadores que mais tiveram rodagem no plantel profissional no ano passado. A lista completa, tá? Tem o goleiro Ivan e o Antony, os laterais Alan Benítez, Brian Aguirre, Ian Henrique e Alisson, os zagueiros Cleiton Sampaio, Pedro Cauã, Juninho e Lázaro, volantes Benjamin e Bruno Henrique, meias Cauã Alves, Bruno Tabata, Gustavo Prado, Alex, Iago Noal e o João Kempis, e os atacantes Diego Couser, Carlos Eduardo, João Vitor, João Bezerra e o Raikkonen. Então são os relacionados por aqui. A partir dessa lista, gente, a projeção que a gente faz de time do Internacional pro duelo tem o Antony no gol, recebendo mais uma oportunidade, o Brian Aguirre na direita, Cleiton Sampaio, Juninho e Alisson, Benjamin e Bruno Henrique, Alex, Bruno Tabata e uma dúvida entre Prado ou João Vitor, que fez um dos gols da vitória contra o Monson, mas o Prado também está precisando retomar um pouquinho, né, dessa boa forma. E na frente uma outra dúvida, se joga o João Bezerra pela 3ª vez consecutiva ou se, né, o Esteban Conde, né, que é o auxiliar do Paulo Pesolano, que está aqui em Erechim para comandar o time, escalará o Raikkonen. Então são 2 possibilidades aí para o comando de ataque do Internacional. Já deixa, né, o teu comentário sobre o que tu faria, qual a escalação tu faria a partir dos relacionados do Colorado. Para a gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar sobre as categorias de base do Inter. Afinal, tivemos 3 frentes ontem, né? O Inter foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior após a derrota para o Ibrachina de São Paulo. 2-1, o Inter saiu perdendo, empatou com o gol do João Miranda, zagueiro, e tomou um gol, né, na reta final do jogo e não conseguiu buscar o empate. O grande destaque dessa equipe, né, ficou por conta do Gustavo Huguin, que terminou como artilheiro do Inter, 5 gols marcados aí na competição e sai, né, com uma possibilidade de ser mapeado pelo plantel profissional. O Inter diz que esses jogadores, né, do sub-20 e do sub-17 estão em constante avaliação e devem aparecer em algum momento no dia a dia do CT do Parque Gigante para fazer alguns treinos. Estou falando aqui, né, do Huguin, do Felipe Sírio, do Luiz Felipe, lateral esquerdo, o próprio Rian, né, ponta, né, pelo lado direito. São nomes que devem aparecer no plantel para pegar uma rodagem, pegar uma casca maior, pegar, né, um amadurecimento junto ao plantel profissional. Então não dá para descartar esses nomes, tá? O Inter ficou com um desempenho acima do esperado, vamos ser sinceros, né? Foi um time bem enfraquecido que o Inter mandou para São Paulo. Tanto é que 20 jogadores que estão, né, neste plantel do Campeonato Gaúcho poderiam estar atuando na Copinha e estão aqui. Então o Inter considera positivo, né, a campanha da Copa São Paulo, até porque o Ibrachina não é um time fraco, né, é um time que investe bastante em formação e que está colhendo os frutos aí nos últimos anos de Copa São Paulo de futebol júnior, tá? Na Copa Santiago, o Inter ficou com o vice-campeonato, né? O Inter perdeu para o Palmeiras 2-1 na grande final, saiu perdendo, empatou com o gol do Renatinho e tomou, né, o gol do 2-1 e não conseguiu também buscar. O grande destaque dessa competição ficou por conta, né, da goleada de 5-0 na semifinal contra o Grêmio e alguns nomes que começam, né, a fincar o seu nome aí entre aqueles que a gente pode observar com um pouquinho mais de carinho. Estou falando aqui de 2 nomes em específico, tá? O centroavante Fabrício Prado, trouxe um destaque sobre ele aí no vídeo de ontem.
é um jogador, né, que já desperta o interesse de clubes do futebol italiano e é um dos artilheiros aí do Inter nas categorias de base. É um cara que deve também ter uma projeção importante, talvez não de treinar no profissional esse ano, mas no ano que vem com certeza já será alçado, né, mesmo de forma precoce, como o João Bezerra tem sido aí nos últimos jogos aí do Internacional. E o lateral direito Felipe Gaivota, que foi dispensado do Sub-15 do Grêmio, o Inter acabou buscando esse jogador, e ele tem se destacado nos bastidores pela liderança, né, que ele tem aqui junto aos seus colegas, junto à instituição. Então é um nome de uma posição carente, que o Inter geralmente, né, tem dificuldades de buscar, então é um nome que também deve ser observado de perto aí pela comissão do Pesolano. E no EFIPAN, né, o primeiro Grenal do ano acabou empatado em 0-0. Né, o Inter até fez um bom jogo, né, teve algumas boas possibilidades, mas terminou tudo empatado, muita confusão. 0-0 no EFIPAN, também uma competição muito tradicional das categorias de base e de categorias um pouco menores, né, sub-15, sub-14, ainda tem uma longa estrada para chegar no profissional. Tá certo? Aquele abraço, turma! A gente se vê a partir da 1h na Caravana Colorada KTO, tá bom? E depois do jogo, né, tudo que aconteceu lá direto do Colosso da Lagoa com o nosso pós-jogo no canal, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!